Bem-vindos a mais um podcast da MWF. Hoje eu recebo Rogério Menezes. Bem-vindo, Rogério, mais uma vez. Nós gravamos, outra ocasião no estúdio, né, no Rio, Foi, e já faz mais de um ano, né? foi no Rio Mais Agro, né. Foi do ano passado, Foi, de 24, né? isso. Então, eu recebo o Rogério Menezes. O Rogério Menezes é sócio da MWF. Ele é o responsável pelo desenvolvimento das máquinas elétricas da empresa, né. Máquinas elétricas, por quê? São os motores, PMSM de imã permanente e os geradores, né, de imã permanente. Hoje nós vamos falar de um tema que, está muito falado no meio, né, do meio da eletrificação e casa questões geopolíticas atuais com, indústria e o mercado da eletrificação, que são as terras raras. O que são essas terras raras? Em síntese, terras raras são minérios utilizados para a fabricação dos ímãs justamente que a gente utiliza para fazer esses motores e toda essa revolução elétrica. Eh, e aí, Rogério, o que você me diz disso? Primeiro, não é a única maneira que existe de se fazer motor, né. Por isso que a gente chama esses motores aqui de motores síncronos Hum. de ímã permanente. Esse daqui é um modelo que a gente fabrica, né, o M1. E o que que tem de diferente nele com relação a outros motores que a gente vê por aí, que são motores de indução, por exemplo. Você olhar dentro de um ventilador ou olhar dentro de um motor de um compressor, provavelmente você vai achar um motor de indução, que é o motor mais tradicional usado na indústria, porque é um motor mais barato de se fazer, mas ele também acaba se tornando mais pesado, às vezes menos eficiente, uma curva de torque não tão interessante. Então esse motor aqui tem várias vantagens com relação a esses outros motores mais utilizados para certas aplicações, né. Então por que que ele está tão, eh, comentado, por que que ele é cada vez mais utilizado? Porque hoje se tem muito mais aplicações veiculares e robóticas. E o que que essas aplicações têm em comum? Elas são muito sensíveis a peso e elas precisam de muita potência e de muito refino no controle de movimento. Então, um motor desse daqui, por exemplo, quem já teve a oportunidade de olhar uma plaquinha de motor de indução, provavelmente já viu o tamanho que é um motor de um cavalo, né, é um motor grande geralmente, de indução. Esse motor aqui tem 1 cavalo, e é um motor de ímãs. E ele nem tem refrigeração forçada e nem mesmo alguma refrigeração líquida, o que poderia aumentar mais ainda a sua densidade de potência, ou seja, quanto de potência ele tem por tamanho. Em outras aplicações, outros motores e geradores que a gente produz, existe também um artifício de refrigeração, isso aí vai depender da aplicação realmente. Esse modelo aqui, ele é excelente para aplicações veiculares leves, porque você consegue uma potência muito boa, num tamanho e num peso pequeno. Isso daí é proporcionado pelos ímãs. Como diz, de maneira até engraçada, o professor Hendershot, que é um dos principais autores aí dessa área de ímãs permanentes, o ímã é algo que você recebe de graça num design de motor. No motor a indução, por exemplo, você tem que gerar um campo no induzido, né, e esse campo vai interagir com outro campo no estator. Aqui, a gente já tem um campo sendo gerado o tempo inteiro no rotor, pelos ímãs, né. Então é como se fosse uma energia gratuita que você está ganhando. Em outros casos, você teria que gerar esse campo através de algum movimento de elétrons, né, você teria que criar um eletroímã, mas aqui, nesses ímãs permanentes, isso daí já está disponível o tempo todo. Então esse é um dos motivos desses motores serem, melhores para aplicações de baixa rotação ou até mesmo de rotações diversas, né. Se você pensar num veículo elétrico, eu não preciso de potência só quando ele está rodando, sei lá, a 60 quilômetros por hora ou a 100, eu preciso desde a partida. Então, um motor de indução, por exemplo,
tem muito problema com isso. Ele não é muito eficiente, ele não tem muito torque na partida. Ele tem uma curva de torque mais específica, então geralmente se usa ele mais próximo de um ponto ótimo, né. Esse motor aqui já é mais, eh, flexível em termos de torque, então você consegue usar ele em diversos pontos de operação diferentes. Então, ele é mais leve, ele é menor, Sim. ele tem uma flexibilidade maior no controle, eh, ele é mais tecnológico, enfim, ele é muito bom para essas aplicações de robótica e veículos elétricos, por isso que a gente está falando tanto disso, Sim. desse tipo de motor especificamente, por isso que a MWF produz esses motores. Eu tenho uma dúvida, eu sempre tive essas dúvidas com o Rogério, que é quem desenvolve nossos motores, né. Então ele faz o projeto, você me corrija se estiver errado, desde o projeto eletromagnético e de temperatura, acho que são os 2 mais importantes, né, Sim, no desenvolvimento do motor, né. sim, O eletromagnético e o temperatura, é isso? São os 2 sim, as bases para você com certeza. desenvolver? Um modelo, de um motor é um modelo que se chama multidomínio. Então existem vários domínios físicos que precisam ser conciliados para dar tudo certo, né. Então eu tenho de um lado o domínio eletromagnético, eu tenho do outro o domínio térmico, eu tenho o domínio mecânico também, estrutural e dinâmico. Então quando eu quero produzir um campo numa bobina, por exemplo, que vai interagir com o ímã, naturalmente, inevitavelmente, eu gero um aquecimento naquela bobina, porque aquele condutor tem uma resistência, então, naturalmente, existe uma perda ôhmica, né, que é o aquecimento do fio pelo efeito da corrente. Então, a não ser que esse condutor fosse um supercondutor e tivesse, resistência elétrica igual a zero, eu não teria perda ôhmica, mas como todo condutor tem uma Sim. resistência, existe a perda ônica. Existem outras perdas também. Então, o que a gente faz no design do motor, no modelo do motor, é o que? A gente parte de um modelo, de uma arquitetura que vai na direção do que a gente precisa, ou seja, a gente escolhe o número de polos, o número de ranhuras, o tamanho do motor inicial e vai refinando a partir disso. Uma das coisas que fazem a gente refinar esse modelo, ou seja, ter iterações de modelagem, é justamente a parte térmica, que vai geralmente contra a parte eletromagnética. Porque você pode pensar: "Ah, por que que você não pode colocar uma corrente acima do que ele suporta?" Simplesmente porque o condutor vai esquentar demais e vai gerar um dano para a isolação do fio, das bobinas. Então, eu causaria um curto-circuito, né, rompendo essa isolação. Então, o tempo todo eu tenho que observar, os limites de temperatura dos materiais, e ao longo do motor, dentro do motor aqui, cada material tem um limite térmico diferente. O isolante da bobina, que a gente usa nos fios da bobina, e também as resinas de impregnação, elas geralmente nesse motor aqui, por exemplo, é uma resina de 200 graus. Então, eu sei que no estator do motor, eu consigo chegar a 200 graus sem ter dano nenhum à isolação. Por outro lado, os ímãs já têm uma característica diferente. Então eu preciso observar como acontece a dissipação de calor ao longo do motor, para observar que na bobina eu posso ter uma temperatura de 180, 190, 200 graus. Nesse caso aqui, esse ímã aqui é um ímã de neodímio N35 classe H. Isso significa que esse ímã resiste até 120 graus sem desmagnetização. Então, se eu colocar 130 graus nesse ímã, ele corre risco de ser desmagnetizado, parcialmente ou até integralmente. Então eu preciso evitar que o rotor chegue nessas temperaturas. Então por isso o design térmico não é como você pode pensar, quando eu vou dimensionar um cabo para ligar uma tomada, ligar uma lâmpada, como que se faz? Eu sigo alguma norma, por exemplo, norma para condutores
em conduíte, em alvenaria. Existe uma norma que rege o dimensionamento desse cabo para que não haja superaquecimento. No caso de um motor, como que eu dimensiono o cabo? Eu tenho que fazer uma análise completa. Eu tenho que analisar toda a dissipação térmica ao longo de todo o motor, não só com o efeito da perda ômica, que é o aquecimento do fio, mas com todos os efeitos. O efeito da perda de núcleo, do proximity effect e outras perdas relacionadas à frequência. Então, sim, o design de motores é multidomínio. Eu tenho que conciliar o tempo inteiro grandezas eletromagnéticas, térmicas e mecânicas. Então, e depois que a gente faz um projeto desse tipo, em todos esses domínios, a gente faz um protótipo e mede tudo isso. Porque, por melhor que seja o nosso modelo, você sempre precisa medir, fazer medições e testes no protótipo, no modelo construído, para verificar não só se o seu modelo foi bem feito, como também as características dos materiais. Por exemplo, os ímãs têm suas variabilidades toleráveis, os metais também têm, então tudo isso tem que ser conciliado para que esse modelo entregue o que eu preciso. Sim, né? Eu tô vendo aqui na mesa tem 3 ímãs aqui que o Rogério trouxe, né, Uhum. para exemplificar. Um, o menor eu acredito que é do M1, né. Isso, é assim. O maior é de um outro motor nosso de 7 cavalos, né, Exato, que até tem uma coisa interessante pra gente conversar depois a respeito de negócio. sim. E aquele É um ímã de ferrite, uhum, que é para um protótipo que a gente ainda está fazendo. Então, vamos falar sobre esses ímãs aqui. tá. Esses 2 aqui, eles são 2 ímãs de neodímio N35 classe de temperatura H, como eu tinha comentado. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quando eu falo em ímã de neodímio, eu estou simplificando, né, uma nomenclatura, mas existem outros elementos nesses ímãs, né. Quando eu falo de um ímã de neodímio, no mínimo, eu estou falando de neodímio, ferro, boro, que é a composição dos elementos desse ímã. Podem existir outros materiais aqui também, outros elementos. Nesse caso aqui, o que que tem além de neodímio, ferro, boro? Aqui também tem disprósio. O disprósio é um outro elemento de terras raras. Ele é conhecido como um elemento de terras raras pesado, né? Porque dentro da classificação dos elementos de terras raras, existem os conhecidos como leves e os pesados, né? Basicamente, os que têm número atômico mais baixo são os leves, número atômico maior são os pesados. O número atômico do disprósio é 66, do neodímio é 60, por exemplo. Então, por isso que o neodímio é um terras raras leve, o disprósio pesado. Mas para que eu coloco o disprósio no ímã de neodímio? Para torná-lo um ímã de classe de temperatura superior, né? Porque se esse ímã aqui não tivesse o disprósio, ele seria simplesmente um N35. Um N35 sem classe de temperatura, ou seja, sem o H, ele suporta apenas 80 graus sem desmagnetizar. Com um pouco de disprósio, ele aguenta 120. Com mais um pouco, 140, 160, 180, e assim vão subindo as classes de temperatura. Hã? Deu? Não deu para... Não, não. Só Tá, então, você quer que eu volte e fale? eu vou dar um pouquinho nessa vou passar o link na perna pra você ver. Tá, mas... Ah, tá, velho. Isso é foda. É, eu vou até segurar o ímã mais longe aqui agora, porque eu estava falando no microfone. e o Gabriel me comunicou que estava interferindo no microfone. Então teve um erro de gravação aí. Eu não lembro exatamente onde eu parei, mas eu estava falando que o ímã, esse ímã aqui,
ele tem um elemento de terras raras chamado disprósio, que é um elemento de terras raras pesado, o que permite que esse ímã seja usado em temperaturas maiores. E quanto mais disprósio eu coloco, mais temperatura ele suporta. Uhum. O disprósio é o único elemento de terras raras pesado que pode ser usado para isso? Não. Existe também o térbio, né, que também é utilizado. E além do neodímio, existem outros terras raras leves que podem ser usados para compor os ímãs? Também. Existe o praseodímio, que é irmão do neodímio, é o elemento abaixo na tabela periódica, e tem também o samário. O samário geralmente vai junto com o cobalto, e aí se compõem os ímãs de samário e cobalto. Agora, esse cara aqui, ele já não tem nada a ver, é outra coisa. Esse ímã aqui é um ímã de ferrite, Nem é terra rara. não é terra rara. Tá. Os ímãs de ferrite têm outra característica constitutiva, outros elementos químicos aqui, principalmente o ferro, né? Ele é feito a partir de um núcleo de ferrite magnetizado. Tem alguns outros elementos que são colocados também, dependendo da classe do ímã de ferrite. Comparado ao ímã de neodímio, o ímã de ferrite tem uma remanência menor, ou seja, ele tem menos densidade de campo, ou seja, o campo dele é menos forte do que o de neodímio, depois que ele sai do processo de fabricação, né. Então, o campo desse daqui é mais ou menos 3 vezes menor do que o campo do neodímio. Isso daí é algo que impede a utilização desse ímã aqui? Não, né. Você só vai ter que pensar melhor como que você vai usá-lo. Ele só tem desvantagem com relação ao neodímio? Não, também não. Ele tem várias vantagens. Por exemplo, esse ímã aqui de ferrite suporta naturalmente mais temperatura do que o de neodímio. Então eu posso fazer um projeto que o rotor tenha 200 graus, por exemplo, mais de 200 graus, e isso não vai afetar a magnetização do ímã. Existem outras características ainda. Por exemplo, uma muito relevante para motores ou geradores de alta rotação. Uhum. Existe um tipo de perda no motor. O que que é perda? Quando eu falo de perda no motor, perda é aquilo que é aquela energia que eu desperdiço. É uma energia que entra no motor e que ela não é usada para produzir torque, para produzir movimento. Ela é dissipada em forma de calor, né. Como eu falei, Sim, o aquecimento dos fios é uma delas. sim. Existem outras perdas. Uma outra perda que existe é a perda, por correntes parasitas nos ímãs. Essa perda acontece por quê? Porque os campos que são gerados dentro do ímã ali, durante o movimento do motor, acabam gerando correntes elétricas. Essas correntes geram aquecimento no ímã. Essa corrente, ela vai acontecer mais em ímãs que são mais condutores elétricos, o caso do neodímio. O ferrite, ele já não é um bom condutor elétrico, ele é um mau condutor elétrico. Então, ele gera menos perdas de núcleo também. Então ele é bom para nesses casos em que a perda no ímã seria alta, né, por altas frequências, etcétera. Então, basicamente, essas são as diferenças entre esses ímãs aqui. Desse aqui, que é do M1, para esse outro, que é um outro projeto de motor nosso, é só tamanho, eles têm a mesma composição. Esse daqui já é uma outra composição totalmente É. diferente. Algo que eu acho muito interessante aqui, vendo os 3 ímãs, o de ferrite, né, esse de ferrite, uma vantagem dele comercial que você encontra no Brasil, o Brasil fabrica, né, fabrica Sim, em cima, tem acesso fácil, né, com aí certeza. e hoje a gente tem um projeto de um gerador, que ele é girado por uma turbina, né, Isso, e o requisito 60.000 RPM sim. de rotação. E qual que é a vantagem de ter um ímã de ferrite nesse projeto, por exemplo? Perfeito. Primeiro aí pelo lado comercial, todo mundo acompanha as notícias aí, ouve falar desses problemas com as terras raras, né.
Eu posso falar um pouquinho sobre a fabricação deles, que aí a gente Claro, pô, pode, excelente. tocar nesse assunto. Quando se trata de terras raras, o problema não é só aonde tem terras raras, né. A maior reserva de terras raras do mundo está na China, a segunda maior está no Brasil. Só que o Brasil não produz imã. Por quê? Porque o Brasil não tem uma indústria de produção de ímãs de terras raras. O Brasil, no máximo, tem uma mina lá em Goiás, a mina de Serra Verde, que produz, neodímio em forma de minério. Porém, esse minério ele ainda precisa ser processado, reprocessado, entrar numa indústria toda que vai produzir esse tipo de imã aqui. O Brasil não tem a tecnologia dessa indústria. O Brasil está começando a tentar ter. Existem alguns professores que fazem esses ímãs, de maneira experimental e em escala laboratorial pelo Brasil. Por exemplo, o professor Wendhausen, lá da Federal de Santa Catarina, ele faz com algumas técnicas, bem caras até e bem sofisticadas de fazer os ímãs. Ele usa, eh, laser bed fusion, né, que é você coloca um pó de neodímio e vem soldando aquele neodímio com laser, e aí vai fazendo esses formatos. Mas isso não é escala industrial. Para você fazer isso em escala industrial, você precisa ter uma indústria desenvolvida para isso. Você precisa ter várias máquinas, vários processos, bastante know-how em volta disso. Hoje, o mundo todo ficou aos pés da China com relação a essa indústria. E isso tem mudado por causa da dependência da China. A China acabou fechando, essa a venda desses ímãs para diversos países, inclusive para o Brasil. Então, hoje, você comprar ímãs, principalmente com disprosio, é bem difícil. Da China, por exemplo, você não consegue comprar. E por isso é muito importante que uma empresa que se dedique a desenvolver produtos como esse tenha a capacidade de se adaptar. Uma adaptação é usar o ímã de ferrite. Como a gente domina esse projeto de dentro para fora, a gente sabe tudo que está acontecendo no motor o tempo inteiro, a gente consegue tirar um ímã de neodímio, colocar um ímã de ferrite, mudar algumas coisas e continuar usando na mesma aplicação. Essa aplicação aí que você falou da turbina, Sim. que é uma aplicação assim super sofisticada, extremamente sofisticada, que você girar um rotor a 60.000 RPM por si só já é muito difícil. Sim. Você criar uma máquina elétrica para essa rotação é extremamente difícil. Um ímã de neodímio nesse cenário, digo, de ferrite nesse cenário, é muito interessante pelas poucas perdas no núcleo do ímã, como eu tinha falado. Por ele ter uma baixa, condutividade elétrica, ele tem uma baixa perda. E essas perdas no ímã, elas aumentam Uhum. bastante, né, são funções polinomiais, aumenta ao quadrado, ao cubo, na medida que a frequência vai aumentando. Então, isso fica muito problemático quando você usa um ímã de neodímio, por exemplo. Já com ímã de ferrite, eu consigo reduzir muito essa perda dentro do ímã, né, nessas altas rotações. Pensando em termos de negócio, uma indústria que se diga soberana tem que dominar alguma manufatura de ímã. Sim. Esses ímãs aqui são fabricados no Brasil, por exemplo. Então a gente consegue, se sustentar aqui no Brasil numa cadeia de fato 100% brasileira. Sim. Se você olhar para esse motor aqui, o que que tem nele em termos de materiais? É alumínio, aço, cobre e alguns materiais como graxa e materiais muito simples que isolantes, que também são fabricados no Brasil. No caso dos ímãs que usam neodímio, a gente não tem essa indústria no Brasil. Porém, se você usar ferrite, você tem 100% de um produto baseado em cadeia nacional. E não é uma cadeia nacional,
frágil, são cadeias bem consolidadas. A cadeia de fornecimento de aço, de alumínio, de cobre no Brasil são cadeias muito consolidadas. E até mesmo essas indústrias brasileiras que fazem imã de ferrite já são indústrias antigas, com bastante tradição, e a gente tem confiado nelas para consolidar nossa tecnologia e nosso horizonte de mercado. Sim. É, o imã, né, o imã permanente no nosso negócio, né, é fator, são motores de imã permanente, né, síncrono de imã permanente, e, o imã ele se tornou protagonista em termos de negócio no começo do ano, né, Foi. desse ano. O que acontece, então eu particularmente soube da existência do Disprósio na alfândega, né. É, O que aconteceu? Com essa guerra comercial, né, questão geopolítica, que está acontecendo entre Estados Unidos e China, chegou um ponto que a China cortou sim, o fornecimento no começo do ano, os 3 primeiros meses. Cortou o fornecimento de ímãs de neodímio, principalmente os com disprósio, né, para alta temperatura, para todo mundo, né. Faltou os Estados Unidos, faltou aqui, né. foi. Então a gente ia importar, era preso lá na alfândega, né, e aí a empresa vendia, a gente pagava, quando chegava na alfândega deles lá, tinha uma lista, né, quando a gente foi conversar: "Não, tem uma lista aqui, que se contém disprósio, não sai daqui". Então, a gente passou, né, viu a importância, né, dessa questão geopolítica. Mas, tudo que traz às vezes um desafio, né, você ficar sem um insumo do seu equipamento acaba do seu produto, acaba trazendo também oportunidades. Uma Exato. oportunidade interessante nesse cenário geopolítico, que eu vejo a gente, né, teve o mundo, né, foi abalado de várias formas com essa guerra comercial. Os ímãs de terras raras foi um caso no começo do ano, agora já estabilizou, né, mas já fica o susto e o ferrite está ali guardado. A gente tem também, por outro lado, se você olhar em termos de Estados Unidos, os Estados Unidos também começou a se fechar mais, Sim, querendo exigir produção nacional de seus produtos. Então eles estão desenvolvendo a indústria deles, que eles relaxaram um pouco produzindo tudo na China, estão desenvolvendo de novo a indústria de ímãs deles, né, e a gente está observando um movimento de mais reindustrialização, dos Estados Unidos. sim, E como que a gente entra nesse contexto? Hoje nós temos, negócios, em andamento de, teses de investimento de montar uma planta da MWF de motores nos Estados Unidos, sim, né. Então chega um desafio de fornecimento de um determinado insumo, mas ao mesmo tempo vem uma oportunidade também, né, de sim. você expandir a sua produção para outro contexto, né, econômico, né, os Estados Unidos é um contexto econômico diferente do Brasil, e lá também tá aqui no Brasil a gente desenvolve motor e muitas vezes a gente procura, quem queira, eh, aplicar, né, ter aplicações, usar esses motores. Temos alguns clientes que aplicam e até tem o link aqui embaixo, quem quiser fazer uma aplicação, entre em contato com a gente, utilizar nosso motor dá para fazer moto, AGV, robô, drone, enfim, dá para fazer. Entre em contato com a gente, dá para fazer. E no Brasil, então, a gente corre muito atrás, mostra que dá para fazer. Já nos Estados Unidos é interessante, o pessoal já vem, já sabe o que fazer, Com certeza. né, ele quer o acesso àquele produto, ele quer conhecer, ele quer comprar para testar na aplicação dele e já produzir em quantidade, né. Daí vem uma pergunta aqui a respeito quando a gente fala os prós e contras do ímã de terras raras, do neodímio, disprósio, né, cobalto, em relação ao de ferrite, a gente não está querendo dizer: "Ah, esse é o bom, esse é o ruim", apenas mostrando que existe um contexto e Sim. mostrando o principal, nós estamos preparados. Nós Uhum. sabemos bem onde estamos pisando, estamos preparados. Hoje, o mercado de terras raras já está mais estabilizado que no começo do ano. A gente consegue hoje já, tem o acesso, tanto estamos fabricando aqui da nossa planta, né, estamos na nossa planta aqui, de motores. Exatamente. Se a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, teve aquele episódio lá famoso do F-35 e F-22, foi em 2022, se eu não me engano, em que
tratando-se de um material, ou melhor, de um equipamento como o F-35, o F-22, são caças de quinta geração, ou seja, são os mais avançados do mundo, super estratégicos para os Estados Unidos, para o domínio de defesa. Você não pode ter um ponto fraco, um elo fraco na corrente. Você precisa ter toda aquela cadeia de fornecimento muito bem conhecida e bem estabelecida, e principalmente que ela seja sua, né. Então o que que aconteceu? Houve um componente na cadeia do F-35 detectado que tinha imã chinês. E aí, isso daí acendeu uma luz vermelha lá no Departamento de Defesa americano: "Para tudo, vamos ver o que que é isso, a gente precisa ter essa indústria". E aí desde então, existe lá um movimento muito forte de consolidar essa indústria de terras raras dentro dos Estados Unidos. Mas não só isso, como você falou da reindustrialização, os Estados Unidos estão nesse movimento hoje e não vai ser algo momentâneo, porque esses movimentos comerciais, principalmente quando são motivados por questões de defesa, eles duram décadas. Então a gente está olhando aí para um horizonte de décadas para frente, de desconfiança comercial, de nacionalização de tecnologia. Então, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, o Brasil também um pouco a reboque, tenta fazer isso. Quem que sai, quem que é prestigiado por esse movimento é quem domina a tecnologia. Quem vai ser procurado para fazer design de motor, para fazer planta de motor, que tudo isso é muito difícil e muito diferente uma coisa da outra, são vários domínios diferentes, é quem domina a tecnologia. Quem vai ser chamado é quem está se preparando já desde muito antes. Então hoje a gente tem um estudo para montar uma planta na Flórida, né, nos Estados Unidos, que vai atender a esse mercado de drone, de robô, AGV, carro, etc. E até mesmo indústria de defesa, se for o caso. Não só nos Estados Unidos, mas a gente está planejando expansão aqui dentro do Brasil. Essa planta aqui, que produz o M1, é a primeira planta. Estamos planejando outras plantas de motores maiores para atender outras demandas, motores que hoje a gente só produz em escala de protótipo e de lotes pequenos. Na nossa outra planta de prototipagem, a gente quer transformar esse produto num produto de grande escala também, que são os motores a partir aí de 5 cavalos. Já nos Estados Unidos, provavelmente vamos atender um mercado mais direcionado para robótica e drones, né. Então essa é a perspectiva comercial da MWF no contexto geopolítico que você estava comentando, né. Perfeito. Quando, né, a gente conhece o Rogério, é bom a gente aproveitar aqui, de outras vezes com certeza ele vai vir, eu gosto, é legal ele vir mostrando cada um dos motores que nós temos em carteira, né. O Uhum. primeiro agora a fabricar aqui na nossa planta, né, em quantidade, produção contínua, é o M1. Nós temos uma segunda planta para entrar, talvez em meados de 26, né, Isso. já com os motores maiores, depois a gente traz no próximo podcast o Shingle, que é um motor já de 7 cavalos, né, Uhum. esse até que é o ímã dele, né, que a gente Isso. usa nele. Eh, Existem outros projetos, né, com universidade, com a USP, né, de geradores, até motores para carro. Eu gostar e ainda o gerador que eu acho fantástico, gerador, de 150 quilowatts de potência, Isso. coisa muito grande e para uma aeronave ainda, quer dizer, é fantástico. Eu gostaria que você, fizesse possível um resumo, uma descrição dos projetos que você, fez os nossos motores Uhum. crescendo do menor até o maior hoje, na Uhum. atualidade, e os desafios e descrevendo toda essa carteira que a gente tem, Sim. né. E que a nossa ideia é o quê? Cada um desses motores, o primeiro, né, o tamanho, indo do menor para o maior, já temos a primeira planta, a próxima deve vir meados de 26 e talvez até a outra nos Estados Unidos aí mais à frente, né. Sim. Mas me diz aí, Claro. cada um desses motores, é muita coisa de motor, né. Tem muito motor.
Graças a Deus. Quanto tem o quê? É mais uns 10 projetos? Tem uns 10 modelos 10 modelos, fantástico. ou mais um pouco. Se você considerar variações do mesmo modelo, deve ter mais de 20. Uhum. A gente tem motores, isso que é legal. Quando você pensa em design de motor, claro que vai mudando o desafio de produção na medida que eles vão aumentando ou diminuindo, né, é difícil fazer motor muito pequeno também. Mas do ponto de vista de projeto, a gente se consolidou muito, criando motores desde 100 watts, né, que são motores bem pequenos para controle de superfície de controle de aeronave, motores para controle de arco rotativo de solda, motores um pouco maiores, esses aqui na faixa de 400 a 800 watts, né, até 1 cavalo mais ou menos, para aplicações de mobilidade leve. A gente acima dele, a gente já tem motores com capacidade em torno de 5, 7, 10 cavalos para aplicações veiculares um pouco maiores. A gente tem também motores muito maiores que esse, porque apesar do gerador ser um gerador, ele também é motor, né. Nesse projeto aí, a gente criou um chamado Start Generator, ou seja, ele é um gerador que também é um starter da turbina. Porque a turbina a gás ou a algum fluido líquido, ela precisa ser rotacionada para que ela comece a funcionar, é como se fosse um carro. Uhum. A combustão, um motor a combustão, ele tem o arranque, né, que começa a girar, a movimentar os pistões, para que então a ignição do combustível possa tomar o lugar e conduzir o movimento. Numa turbina é a mesma coisa, a gente precisa levar essa turbina até mais ou menos uns 25.000 RPM, para daí ela tomar o lugar do motor, que antes era motor, aí ele vira gerador. E aí ele passa a gerar energia para todo o sistema veicular. Nesse caso, você pode usar esse gerador como um gerador para um sistema de uma aeronave, que pode ser uma aeronave de pouso e decolagem vertical, pode ser uma aeronave tradicional de asa fixa, pode ser uma aplicação num veículo terrestre, aquático, mas no caso dessa aplicação, o principal uso é de fato aeronáutico. Por isso que a gente tenta compactar tanto esse design. Esse gerador, esse start generator, né, motor barra gerador que a gente fez, ele tem uma densidade de potência altíssima, né. Então ele tem 150 quilowatts, como você falou, só que o peso dele é muito baixo. É abaixo de 50 quilos de peso. Então isso daí quer dizer o quê? Eu tenho mais de 3 quilowatts por quilo. Então para cada quilo de massa de motor, eu tenho mais de 3 quilowatts. Isso daí é uma densidade de potência muito boa. E diga-se de passagem, é muito difícil atingir essa densidade de potência com os insumos limitados que a gente tem no Brasil. Que apesar da gente ter uma cadeia legal no Brasil, que tem aço, que tem alumínio, que tem tudo isso, ela não é tão refinada assim, a ponto de me oferecer materiais especiais. Então, as lâminas de aço silício que estão ali no estator, elas no Brasil têm uma limitação de modelo. Então eu tenho a lâmina de 0,35 milímetros, a lâmina de 0,5, mas eu não tenho uma lâmina de 0,1. O que seria muito melhor para evitar perdas no núcleo. Aí que vem a arte da modelagem, né? A gente tem que lidar com os materiais que a gente tem e a gente consegue chegar em projetos tão bons quanto os japoneses, os alemães, que têm tudo isso à disposição. Então, esse caso desse Start Generator é, é o, é o maior exemplo de como uma empresa model-based, ou seja, cuja sua engenharia é baseada em modelos, pode chegar muito longe num país que não é tradicionalmente tecnológico como o Brasil, né. A gente consegue fazer coisas tão boas quanto os alemães e os japoneses, estando aqui tendo materiais e recursos limitados. Então, assim, interessante como você falou, as limitações que a gente tem, né, em termos
de cadeia de fornecimento no Brasil, a gente consegue, dirimir esses problemas através do projeto, né, porque nós somos uma design house também. Agora é interessante, uma possível planta nos Estados Unidos, por exemplo, você já pode ir além, né, É, pode você tem acesso direto a insumos de melhor qualidade, você agrega, o seu projeto e, quer dizer, você pode lá, né, quem investir lá, quem for fazer lá, com a gente o projeto, vai poder, eh, ser um novo entrante nesse mercado, né, que está no auge, no mundo, mas lá, pô, né, primeiro país do mundo aí, maior economia, é o que tá voando, né. exatamente, é. É na dificuldade que você aprende a valorizar os modelos, a valorizar o conhecimento. Porque quando você tem muito recurso à disposição, talvez você não tenha que pensar tanto, fazer tanta análise, tanta simulação para chegar num ponto ótimo. A gente já aprendeu a fazer isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, você tendo acesso a tudo, aí, você fica com uma capacidade no mesmo nível de todos os players mundiais, porque a gente já tem a capacidade de fazer com pouco, tendo muito, a gente vai ter capacidade de fazer coisa ainda melhor, e as coisas que a gente já faz aqui com pouco vão ser muito mais competitivas lá, porque elas vão ser muito boas, eh, comparadas a processos industriais, a materiais que são utilizados lá tradicionalmente e que, porventura, sejam mais complexos para entregar o mesmo resultado. Se você parar pra pensar, né, comparando a gente tá falando de geopolítica, de países e tudo, se você for comparar o que você tem, nos Estados Unidos e o que você tem de aplicação no Brasil, lá, tá muito mais desenvolvido esse mercado, você tem milhares, eu vou chutar milhares ou centenas, pelo menos, de empresas de robótica e de Com altíssimo certeza. nível e por aí vai. E utilizam em larga escala esses motores. No Brasil, a gente está engateando, está começando com isso aqui. Eu arrisco hoje que no Brasil quem está fazendo eletrificação, né, com aplicações, críticas, né, de alto nível, estão com a gente, né. Sim. É, com certeza. Se você procurar essas empresas aí pelo Brasil, elas não são muitas. E a gente conhece todas. Então, não é difícil você ir até os centros mais desenvolvidos de tecnologia, como aqui em São José dos Campos, algumas regiões do interior de São Paulo, além de São José dos Campos, ali na região da Serra Gaúcha, onde tem muito desenvolvimento rodoviário. Até mesmo aqui no estado do Rio, com relação às tecnologias de petróleo, a gente vai todo mundo conhece a gente, você pode perguntar lá nas empresas que desenvolvem aplicações relacionadas à eletrificação, todo mundo sabe quem é MWF e grande parte deles são nossos clientes ou já foram nossos clientes, e a gente está ali fazendo realmente esse papel de vanguarda aqui no Brasil. Porque geralmente quem concorre com a gente é o gringo, né, é o japonês, o alemão, o americano. Quando a gente vai se dispor a fazer um projeto para uma empresa dessas, quem está do outro lado, geralmente é a Bosch, é a Nidec, né, é alguma empresa desse tipo. Então aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente está na vanguarda sim. Então, eu tem um motivo, né, pra eu estar falando Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil. Porque o Rogério, ele fez parte da graduação dele, nos Estados Unidos, aí vai falar detalhadamente do local, e agora em janeiro de 26 ele vai fazer um roadshow em Nova York, na Universidade de Colômbia, né. Fala um Sim. pouco disso aí. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte da graduação lá nos Estados Unidos e também trabalhei um tempinho lá como estagiário, né. A graduação foi na, Western Michigan University, é uma universidade em Michigan, no interior de Michigan. Michigan fica ali mais ou menos na parte central, perto do Canadá. Lá conheci o professor Durbin, por exemplo, com quem a gente estava conversando semana passada, a gente mantém contato até hoje. E depois eu fiz um estágio acadêmico na Universidade de Colômbia, em parceria com a City University of New York.
Eh, Nessas 2 aí, eu conheci algumas pessoas, eu trabalhei na época com uma coisa até relacionada, que foi, redes elétricas off-grid, tá tudo a ver com eletrificação, né, isso daí foi em 2015. E aí de lá para cá eu venho mantendo contato com os professores, e agora em janeiro nós vamos fazer um roadshow em Nova York, como você falou, e um dos locais que a gente vai visitar é a Columbia University, aí dispensa apresentação, né, uma universidade das mais tradicionais do mundo, há muito tempo, já contribuiu aí com tudo que vocês imaginam de tecnologia, e não só lá, vamos passar em outras universidades também, na NYU, e estamos fazendo uma agenda bem legal aí para fazer esse roadshow em Nova York. Por que que a gente escolheu isso, né? Porque a gente, é como aquela parábola, a gente não pode acender uma vela e colocar Embaixo da mesa. escondido embaixo da mesa. A gente quer mostrar essas coisas pelo mundo. Então o primeiro lugar do mundo, fora do Brasil, que a gente vai mostrar é nos Estados Unidos, porque é a economia mais forte do mundo, é onde isso daí está sendo valorizado hoje, é o local que está buscando a nacionalização da tecnologia, e é um prato cheio para a nossa empresa. Então a gente vai, através da academia, que é a nossa origem, a gente vai fazer primeiro esse roadshow na academia, mas a gente já tem interações aí com o mercado financeiro, com investidores lá também, a gente está fazendo isso em paralelo. Então começando a construir esse nome, começando a construir esses caminhos por lá. Você já tem data para esse show? Sim, vai ser do dia 24 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Sim. Eu vou estar lá, quem quiser marcar comigo uma demonstração dos nossos motores, das nossas tecnologias aí em Nova York, é só falar comigo, eu vou estar lá nessas datas. Já tem alguns compromissos marcados, como na Columbia e na NYU, mas estou buscando outros ainda. É aberto lá? É aberto o local? As pessoas podem ir também, outras pessoas que não forem da universidade podem Sim, sim, visitar? normalmente os campos, universitários lá são abertos, sim. Você consegue entrar no campus da Columbia, da NYU sem problemas, mas, geralmente os compromissos são marcados dentro dos laboratórios, Ah, sim. então eu vou apresentar o nosso motor dentro do laboratório do professor Haydrow e do professor da NYU também, Ok. mas eu acredito que não seja problema nenhum a gente fazer alguma coisa pública, né, eu posso conversar com o professor, levar outras pessoas lá também. Ah, você vai levar o M1 lá, Sim, vai demonstrar. o objetivo é levar o M1 com a nossa eletrônica de controle. A nossa eletrônica de controle, para quem não conhece, é fantástica, né, assim, é até difícil de descrever quão legal é aquilo, porque a gente fez todo um sistema operacional próprio de tempo real, a gente tem nosso próprio hardware, Uhum. e a gente tem o nosso próprio software de programação e simulação. Então é assim, é fantástico. E isso aí se complementa com o motor de maneira perfeita para quem quer fazer a aplicação. Então, geralmente nesses centros como Columbia, NYU, as pessoas valorizam muito esse tipo de coisa. Vamos dizer, uma bancada de desenvolvimento, né, um kit de desenvolvimento que permite você programar, mudar parâmetro, controle, observar tudo em tempo real, depois implementar na eletrônica, observar funcionando. Então a gente vai levar tudo isso lá. Bem, estamos partindo para o encerramento do nosso podcast. Agradeço o Rogério Menezes pela entrevista. Vai vir aqui outras vezes para mostrar os outros motores, né, todos os outros, mostrar mais e aplicações também do M1. Uhum. Eu termino sempre agradecendo aos nossos acionistas da MWF Motors, né, que permitem a gente ter, essa estrutura, os novos investidores que estão entrando, né, com as plantas novas de produção dos motores. E, por favor, Rogério, suas palavras finais aí. Muito obrigado. Para quem acompanhou até aqui no final, vocês estão empolgados com esse assunto, tanto quanto a gente, né? Então, o que a gente tem a dizer é: se você quiser colaborar com isso daqui, você pode ser um investidor. Se você tiver uma empresa
que tem aplicação, você pode comprar esses motores, você pode fazer aplicações com ele, fazer parcerias com a gente. Se você é de universidade também, porque a gente está oferecendo esses kits de desenvolvimento para a universidade, ou até mesmo se você é um entusiasta que não se aplica a nenhuma categoria que eu falei, você pode nos ajudar apoiando, falando bem da gente, comentando aí no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, etc. Isso tudo ajuda muito a gente, tá? Então qualquer um que está assistindo pode nos ajudar a levar isso para frente, né? Porque isso daqui é a nossa vocação, a gente leva isso daqui como uma missão de vida, e é uma coisa que é boa para todo mundo, né. Isso daqui é uma coisa boa para o Brasil, é boa para nossa cidade, é boa para o mundo todo. Então a gente está aqui em função disso, se você quiser colaborar, você já sabe como. Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo podcast.